Graça e paz a todos, estamos de volta com mais uma programação e um episódio do Pod Crente. Hoje nós vamos estar falando sobre segurança pública à luz do Evangelho ou à luz da Bíblia. E hoje conosco está aqui o sargento, irmão em Cristo, Clemilton Silva, que hoje vai estar falando um pouquinho e batendo um papo conosco, trazendo algumas experiências e mostrando para nós aí como atuar nessa área e permanecendo à luz da Bíblia, à luz do Evangelho. Clemilton, por gentileza, se apresente aos nossos irmãos que estão, a partir de agora, ou nos ouvindo. Muito bom. Boa noite, né? Boa noite primeiro. Boa noite, pastor Valdeir. É um prazer estar aqui. É um bate-papo muito importante. Eu creio, há muito tempo atrás a gente vem falando isso lá no batalhão. Né? Sim. A união espiritual com a nossa vivência. É muito dura a nossa vivência. E se não tiver a parte espiritual, esquece. Né? Então é Deus sempre no comando. Glória a Deus. Já começou já assim, um recadinho para todos nós aqui. Tem que ter uma balança aí para a gente poder estar vencendo algumas batalhas. Então, Clemilton, sargento Clemilton, irmão em Cristo, membro da Igreja Batista Cristalina, fugiu da memória aqui rapidinho, mas residente na cidade de Hortolândia há 42 anos, sargento da Polícia Militar, 10º Batalhão da BAEP, casado com a irmã Rosiane, tem 2 filhos e tem um currículo aqui gigantesco, pós-graduado em políticas públicas e municipalidade, pós-graduado em Direito Administrativo e Público, graduado em Gestão Pública, graduado em Segurança Pública, superior técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. E tem muito mais. Então, aqui, bagagem tem aqui hoje para vocês aí, e eu tenho certeza que esse assunto que nós vamos estar aqui abordando possa alcançar a sua vida, possa abrir a sua mente, possa abrir o seu entendimento e entender um pouquinho desse trabalho, dessa ação, né, da questão segurança pública, tá bom? Então nós vamos aqui começar aqui pedindo, né, para o sargento aqui, Clemilton, já começar explicando para nós e contextualizando a questão da segurança pública, sargento, e também trazendo uma definição para nós da questão segurança pública e a sua importância no nosso meio. Olha, a segurança pública a gente tem duas, eu pelo menos costumo falar 2 vertentes. Sim. A primeira vertente é a parte administrativa, né? Aquela administração geral na área de segurança. E a outra parte é a parte operacional, que as duas andam em conjunto, porém, uma é mais trazer a escala de serviço, o pagamento do policial, que não pode faltar de jeito nenhum, né? Essa parte mais... as estatísticas, a gente trabalha muito em cima de estatísticas, a quantidade de roubo, furto, roubo residência, roubo veículo, ataques, infelizmente, né, deu uma crescente de 2016 para cá, uma crescente nos ataques a roubo de banco, cerco de cidades. Então, tudo isso entra na parte administrativa. Sim. Eles fazem, né, os oficiais, os sargentos, os cabos-soldados lá que estão na administração, fazem esse balancete de tudo que vai acontecendo. E nós que somos operacionais? Nós operacionais, a gente vai no confronto, a gente vai diretamente no combate. Linha de frente. Linha de frente. A gente fala a ponta da agulha. Sim. A gente vai para enfrentar ali. Mas nós trabalhamos em conjunto. O que eles passam para a gente da administração é o que a gente vai fazer na rua. Locais de alto índice de roubo, alto índice de crime, eles vão mapeando e vai passando para a gente. E a gente vai de acordo com aquele índice. Então, a segurança pública é baseada em duas partes, né? A administração, gerenciamento, e a parte operacional, que é o combate propriamente efetivo, né? Nas ruas. E assim,
A questão dessa, assim, o porquê ela é essencial para uma sociedade hoje? Olha, na verdade não é só hoje, né? Nos dias de hoje sempre, né? A segurança pública ela vem desde a época lá Sim, dos primórdios, né? Do mundo. E a importância é para trazer a paz para uma sociedade que ela briga por qualquer coisa. A sociedade, ela tem, a gente vê assim, ela tem as escolhas. sim, E a segurança pública vem para equilibrar essa escolha. Ou seja, o cidadão de bem, ele escolhe o lado do bem. E o cidadão ruim, que tem outros viés, eles escolhem fazer mal para aquelas pessoas do bem. Então, para falar bem sucinto mesmo, segurança pública é o equilíbrio de uma sociedade que, nos dias de hoje, né, desde antigamente que eu falo, mas ela vem aumentando essa violência. E a segurança pública é só para equilibrar isso aí. Ela equilibra ela isso. traz o equilíbrio, entendeu? Entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Tá. Ela traz isso e mais coisas, né? Além disso, tranquilidade, esse equilíbrio, ela envolve tranquilidade, ela envolve paz, ela envolve a segurança de ir e vir, Sim, que é um dos mais importantes, né? É você garantir para as pessoas que ela tem o direito de ir e vir sem ser molestado por ninguém. sim. Né? Então, é esse equilíbrio que eu costumo falar. Tá. E quais são os principais desafios que são enfrentados hoje em termos de segurança pública? Olha, boa pergunta. As drogas. As drogas. As drogas. Essa está num índice maior. Essa é o que é a essência da violência, são as drogas. Tudo que envolve roubos, Sim, violência domésticas, a maioria tem envolvimento com drogas lícitas e ilícitas. As drogas ilícitas é o que a gente enfrenta no dia a dia. Tráfico de drogas aí aumentou, né, infelizmente, né, falando sobre isso, aumentou, infelizmente, mas tem aquelas lícitas ainda que tem dentro de casa. Algumas pessoas, bebida alcoólica é uma. Essa daí potencializa a violência doméstica, que potencializa ainda a agressão. Essa daí é difícil de combater. O tráfico de drogas do lado de fora, nas ruas, não que é fácil, mas a gente consegue identificar. Então, as drogas é o combustível da violência. Essa é a parte pior, as drogas. E uma leva a outra, né? certo. E quando fala assim em drogas, existe algumas específicas ou abrangem todas, entendeu? Até a questão do alcoolismo, tal e tudo mais. Uma puxa a outra, né? Uma puxa a outra. Na Universidade do Sul de Santa Catarina, onde eu fiz uma das extensões, Sim. foi justamente sobre as drogas, sobre os efeitos tanto psicológicos quanto psicotécnicos, da cabeça, assim, que dá alucinações, né? Então você pega a maconha, da maconha já passa um pouco para a cocaína, da cocaína vai para o crack, do crack vai, ultimamente, ali na Cracolândia de São Paulo, o pico, Sim. né, que tinha sumido isso, agora voltou, né, pouco, mas voltou. Então, o crack, depois vem LSD, começa a aumentar, potencializar. Tanto aquelas que dá tranquilidade, que é a maconha, quanto aquela que dá alucinações, que é a cocaína juntamente com o crack. E agora surgiu o mesclado. O mesclado nas faculdades, que é a maconha com as pedrinhas de crack. Essa está viciando muito rápido. Há um bom tempo atrás, foi eu e o Coronel Gaspar, né, um abraço, Coronel Gaspar, eu tenho certeza que o senhor vai assistir. Nós fomos na Cracolândia, lá em São Paulo. E nós temos Cracolândia aqui em Hortolândia, viu? Então, em vários locais, a gente tem vários locais, não é só lá não. Mas nós fomos lá e eu entrevistei, conversei com um cidadão lá, arquiteto, formado, tinha uma dentista, que começou na faculdade, era maconha, pouco depois deram um mesclado para ele. Aí ele se viciou no crack. Entendi. Totalmente viciado.
Eu não sei se ele é pai de família, que eu não perguntei isso, Sim. mas é um cidadão, você vê que ele tem todas as condições de ser um pai de família, um bom profissional, um bom orientador, né? Ele é formado em arquitetura, tem pós-graduação, mas caiu no crack. Se perdeu nesse tipo de droga. E isso aí afastou ele da família. Afastou da família, afastou da esposa e estava vivendo ali, naquele mundinho. E ele queria sair, viu? Outra coisa, ele queria sair. Dava para ver, só que ele estava tão drogado, mas mesmo assim ele estava consciente nesse sentido. Estava lúcido. Porque o soldado, tinha um soldado lá na viatura que perguntou, por que você não sai disso? Eu tô querendo sair, eu quero ir para o tratamento. Sim. E nesse mesmo dia tinha várias ambulâncias da prefeitura lá. Ele tinha furtado o celular, alguma coisa desse sentido. E estava correndo, né? Para vender, para trocar pelo crack, né? Infelizmente, eles ficam sem condição de raciocinar entre o bem e o mal. Eles vão lá para roubar, furtar os carros e vender. Sim. Né? E ele é um arquiteto. Ele apontou a dentista que estava sentada uns 20, 30 metros de mim, da onde a gente estava. Era uma dentista de uma faculdade próxima também, entrou no mesclado. E eu acho que não é tão distante em questão de anos, né? Eu creio que 3, 4 anos já viciou daquele jeito e já foi para Cracolândia, onde é fácil, né, arrumar droga ali. Mesmo com as abordagens, mesmo com as nossas operações, né, da Polícia Militar, da Guarda Municipal também, Sim. e da própria área de saúde da Prefeitura, mesmo assim, parece que vai aumentando. E aí eu entro na outra parte. Aí você vê pessoas defendendo a liberação das drogas. Isso aí é fazer um país, uma grande Cracolândia. Então, na verdade, esse seria o maior desafio hoje da segurança pública. As drogas. As drogas. E junto com ela, são pessoas que agora se reúnem para poder legalizar e apoiar esse tipo de... Isso. Tem até uma ONG, né? Sim. Que trabalha lá na Cracolândia, lá, que defende os caras usar. Sim. E em vez de defender, levar para um tratamento, nem que seja coercitiva, nem que seja, né, a condução do que eu posso falar deles? Não é paciente, mas do usuário, sim, fala do usuário. Né, fala uma palavreada bonita, do usuário ali. Sim. Ou ele escolhe ser tratado, ou conduzir ele forçadamente. Sim. Eu vejo assim, eles querem e não tem força. Por que não conduzi-lo? Conduzir mesmo. Você vai se tratar assim. Porque ele pode estar querendo ali naquele momento, mas você vê que ele não tem força para isso. E dá para fazer. Como o próprio governador está fazendo. Está levando, está conduzindo eles para não praticar mais crime naquela área. Ele está conduzindo para uma clínica e está sendo tratado. Eu já fiz alguns trabalhos de rua, né, com a igreja, e de levar alimentos e tudo mais, tudo. E, por um lado, foi bom, foi uma experiência muito bacana, que você encontra pessoas ali que realmente, entendeu, não querem estar ali, Sim. mas alguma situação, algum distúrbio, ou seja, pessoal, familiar, de uma desestruturação, acabou levando a essas consequências, né? E você vê que tem pessoas que realmente querem sair dali, entendeu? Sim, e a gente já se deparou com pessoas, a gente que disse assim, não quero sair daqui. Aqui eu tenho café da manhã, eu tenho almoço, tenho janta, tenho roupa e banho. Tem banho, você tem tudo. tudo. Então eles têm tudo, então tão confortável, tá? Sim. Entendeu? Entre aspas, né? Então eu já tive fazendo esse tipo de trabalho e por um certo tempo eu resolvi parar porque em algum momento eu entendi que eu estava fazendo com que eles mantessem ali. Sim. Porque assim, a gente estava mais alimentando eles ali do que resgatando,
na verdade. Então, e alguns deles que a gente conseguiu resgatar entra nessa questão que o senhor disse, entendeu? Por que não, entendeu? Se eles não têm força para sair, por que não a gente ir lá e trazer ele meio que à força, Sim, né? sim. Então, a princípio, pode até as pessoas dizerem, nossa, tá levando a força e tal, mas quando a situação pede e você vê que há chance de recuperação, a pessoa se recupera e aquilo que para alguns parecia que foi a força, aí vem o camarada e fala, obrigado por ter me tirado de lá a força. Sim. Né? E a gente tem relatos reais sobre isso, de ter conduzido o cidadão do local, aqui Sim. de Hortolândia, viu? Ter conduzido do local ali forçadamente. Mas ele queria, ele só não tinha força, então foi levado. Sim. E nisso, tá hoje aí, ó, um pai de família, tem um filho, trabalhador, o cara trabalha. Eu tomei café, foi eu que prendi ele. Sim. Né? Mas é assim, cada um na sua função. Eu penso assim, cada um na sua função. Ele é ladrão, ele foi roubar e a gente conseguiu prender ele ali. Tava meio pilhado de drogas. Sim. E eu prendi. Né? Tava com as coisas que ele roubou, ele mais a vítima, prendeu. Mas com quase 4 anos depois, dentro da cadeia, ele se regenerou lá. Ele aceitou a Cristo ali. E quando ele saiu, ele foi trabalhar. Frentista, viu? Foi trabalhar. E quando eu encontrei com ele, sabe que fica meio tímido. Eu estava de viatura, né? Aí eu olhei e falei, não é possível. Aí parei, dei a volta, né, no quarteirão, voltei. Conversei com ele ali. Totalmente diferente. Até o linguajar é diferente. Então dá para salvar. Mesmo que ele não queira, naquele momento, mas se você conseguir levar para uma clínica, ele se recupera. Existem outros métodos, em vez de levar, lógico, ele tem que querer também, sim, né? Sim. Não existe, o milagre é de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte, então você leva, e ele tem que querer. Agora mostrar para ele o outro caminho, que ele só conhece aquele ali. Aí entra no que o pastor falou. Ora, se eu estou lá dando alimento, estou lá dando café da manhã, estou dando banho, estou dando tudo, ali ele vai se estabelecer ali e não vai querer sair mais. Ele vai ficar, ele entrou na margem, naquela situação de tranquilidade dele. Quando você dá um desafio, ele não quer. Porque o desafio é você sair da sua base de conforto e querer enfrentar aquele problema. Sim. Né? Mas quando você força ele está em outro ambiente, ele tem que se adaptar àquilo. É aí que ele começa a aprender. É aí que ele começa a visualizar que ele tem chance de crescer, de ser melhor. Aí a família vai estar com ele, aí ele começa a resgatar a família começa a compreender que ele quer ser salvo, ele quer sair daquela situação péssima para uma situação melhor. Aí a família começa a apoiar. Eu acho que é interessante. São vários desafios, na verdade. São, né? E é difícil. Não é um único. São desafios difíceis, né? Segurança pública, ela é difícil. Sargento, às vezes, talvez as pessoas estão perguntando, e aí, tal, mas cadê Bíblia? Cadê espiritualidade no assunto? Mas assim, eu quero explorar um pouco mais, antes de entrar na questão espiritual, um pouco mais e conhecer um pouco mais do trabalho, entendeu? Da segurança pública e tal, antes de entrar nessa parte de espiritualidade e tal, e entrar com a Bíblia, que a gente entrar com um bate-papo com a Bíblia também, né? E ver aí qual que é a função nossa, entendeu? No meio da segurança pública, né? E eu gostaria, tipo assim, sargento, entendeu? Claro que não se chega lá como sargento, né? E eu queria fazer que o senhor explicasse um pouquinho o início, como foi para o senhor se decidir a partir para essa área, e como foi os desafios para chegar até onde o senhor chegou. São vários desafios, mas vou tentar contar o mais rápido possível. Eu nasci em Pernambuco, vim para Hortolândia, aqui no Santa Esmeralda, né? Vim para cá em 82, de 82 até 87, né? Molequinho, estudava ali na Chácara Açaí, na Chácara Açaí, no bairro das Três Casas na época. Vendi sorvete aqui no bairro, quando tinha 9 anos, de 8 para 9, sorvete, cocada, cortei cana
na Dell, aqui era toda essa parte aqui atrás, é tudo canavial e algodão. Então eu colhi algodão, cortei cana, né? Mas eu já era muito pequenininho, tive que fazer outra coisa. Aí fui trabalhar na roça, aqui embaixo na Westfália, perto da Westfália ali, né? Na antiga Westfália, hoje é SCI, sim, também já fechou a SCI, mas era ali tinha uma parte de agricultura de uns japoneses lá e eu trabalhei lá até os 12. Entrei na Guardinha ali de Campinas, na Avenida das Amoreiras. Com 14 anos entrei no Senai Roberto Mange. Eu sou de profissão civil, eu sou mecânico geral, sim, de profissão normal. E na Polícia Militar, eu entrei no Exército, né? Tem essa ainda. Em 91, entrei no Exército, soldado do Exército, cabo do Exército, CFST, né? Que é o curso de sargento. Então, eu fui primeiro no Exército. Fiz o curso de Sertão e Caatinga, um dos piores cursos que tem dentro do Exército. Sertão e Caatinga. É a área mais tenebrosa que tem em Pernambuco. É um sol para cada um. Isso é só lá ou é... Só lá, só lá. Mas não, esse curso, assim, todos os sargentos de carreira e oficiais de carreira do país todo vão fazer curso lá. Ah, entendi. É que eu já servi lá, né? Eu já fui eu era do 71 bem motorizado. Sim. Então lá você era obrigado a fazer o curso. Ou se você fosse para operações especiais, alguma coisa dessa área, você tinha que fazer esse curso aí. Entendi. É obrigatório. Depois, até 95, né? Em 95 eu fiz a prova da ESA e da Polícia Militar. Não passei na ESA, mas passei na Polícia Militar. Aí eu vim como soldado. Aí eu vim já em 96, escola, me formei em 96, fui para a Baixada, né, Baixada Santista lá na Operação Verão. Sim. E assim eu fui galgando, né, cursos, fui fazendo cursos. Fui para a SWAT, né, o curso da SWAT foi o meu primeiro curso, foi em 2002, né, um dos primeiros dentro da Polícia Militar. Foi o CAT SWAT aqui em Vitória, Espírito Santo. Depois fiz CAT SWAT 2006 em Guarapari, também no Espírito Santo. Vitória, que é Espírito Santo mesmo, né? Não é. Vitória é Espírito Santo, isso mesmo. Em Vitória. Depois eu fui para SWAT, Texas. Depois fui para Argentina, Uruguai, Colômbia, Itália. Eu fui fazendo curso de especialização. Mas por que isso? Até chegar hoje. Por que eu fazia isso? Toda vez que eu deparava com uma ocorrência, o qual eu não sabia lidar, porque não é só um ano de academia, um ano de polícia, de soldado ali, sim, você não está preparado. Então, toda vez eu deparava com a situação, eu ficava doido para resolver e não conseguia. Aí você tinha que chamar Força Tática, Choque, GAT, COI, que são especializados da Polícia Militar. E eu não queria isso. Falei, não, eu tenho que aprender isso aí. Daí, deparei com bombas, com explosivos. Falei, não, vou fazer o curso. Fui fazer o curso de explosivo, um dos mais avançados que tem na Argentina e no Uruguai. Um dos mais avançados, antiterrorismo e contra-terrorismo. Deparei com outra situação, que é a parte de negociação, gerenciamento de crise, negociação, sim, de reféns. Também, falei, não, vou fazer esse curso. Total, 64 cursos operacionais, de tudo que você imaginar. Salto de helicóptero, rapel, tiro tático, tudo que você... explosivo, monto, desmonto, manipulo, isso aí é de menos. Então, a sociedade, ela merece um policial, ou merece qualquer profissional, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. E muitas vezes você não está preparado porque você não procura. Mas sempre tem alguém que possa te ensinar. É o que eu sempre fiz. Fui buscando. Né? Fui a cabo faz uns 7, 8 anos atrás. Né? Fui promovido a cabo. Daí fiz outros cursos, né? Aí veio o curso de ações especiais. Eu já velhinho. Eu já velhinho. Porque os cursos são puxados, viu? Sim. Não são fáceis. E aí em 2019, eu fui bem antes, né? Eu fui a cabo, depois fui fazer o curso de ações especiais para o BAEP, onde ostenta essa camisa com muita, muita honra. Então, para entrar no BAEP, tinha que fazer esse curso. Todos, né? E eu sou um dos fundadores do BAEP. Eu fui convidado para ir.
né, pelo hoje Tenente Coronel Henrique, né, pelo hoje também Capitão Faria. Fui convidado por conta da minha bagagem que eu já tinha antes, né, além de ser antigo da Polícia Militar, vários cursos, cheguei lá, tive que fazer outro, que é esse Ações Especiais. Então, agregou rota, GAT, COI e choque, para a gente pegar um apanhado de tudo e fundar o BAEP, que é o BAEP hoje, nosso BAEP, 10º BAEP, bem como os BAEPs do Estado, são referência em tudo que faz. Quando iniciou, eu lembro no começo, eu tinha falado sobre a segurança pública no quesito a violência que instalou nas cidades, que é o cerco de cidades, roubo a banco e roubo a carro forte. Sim. Quando iniciou bastante uso de explosivo, uso de fuzil de grande distância, né? Cerco ao quartel, coisas que não tinha, mas começou a dominar o quartel da polícia, colocando fogo ali, segurando no fuzil também. Então as viaturas não saíam, tinha que vir viatura de fora. Aí até que teve em Botucatu, né? Teve uma ação em Botucatu, outra em Araçatuba, outra, e aí começou a ter os montes, Piracicaba, aqui na rodovia, né? na Luiz de Queiroz ali, indo para o próprio BAEP, roubo de carro forte. Lá em Aguaí, roubo de carro forte, onde o policial morreu, né? E essa de Botucatu e a de Araçatuba, né? Mas a de Botucatu a gente foi. A gente aqui de Piracicaba deslocamos 2 horas para chegar lá. Porque a gente foi para fazer o cerco, né? Chegamos lá, deparamos com a situação. E a gente tem que estar preparado para enfrentar esses tipos de crise. E esses ladrões não têm dó. Não tem dó. Ele pega tanto as pessoas civis ali, de refém, para pôr em cima dos carros e levar, para não ter confronto com a polícia. E se o cidadão cair do carro, é atropelado, eles estão nem aí. E, por outro lado, eles estão também muito bem armados e preparados. Inclusive com armas até com calibre um pouco maior que o nosso. Mas a gente está sempre... A gente tem o armamento, o treinamento e a coragem. Então, dá para dar um equilíbrio aí. Equilíbrio. Mas, então, o BAEP ele se especializou em várias áreas de crise, áreas difíceis, que a Força Tática não atendem. O radiopatrulhamento, né, que é esse que eu digo que é herói. Radiopatrulhamento é o que atende todas as ocorrências. A gente só vem para resolver ocorrências de crise ou de apoio, né? A gente vem para apoiar. Então, a gente é acionado lá na base, acionado, e a gente desloca, o pelotão desloca para resolver. Resolveu, retorna. É sempre nesse contexto. Então, dentro da Polícia Militar hoje, existem vários setores que vai dar apoio para um para o outro ali. Sim, a gente é dividido em várias, né? Sim. Vários tipos de policiamento. O policiamento ordinário, que é o policiamento que a gente vê nas ruas. Tem o policiamento de choque, e dentro do policiamento... Aí tem o policiamento de área, que abrange a Força Tática, que é em batalhões. Exemplo, 48 Batalhão, que é aqui de Sumaré. Ele abrange Hortolândia, Nova Odessa, Sumaré e Montemor. Ele tem um pelotão de Força Tática, que é âmbito do batalhão. Do batalhão, existe as forças, o BAEP, que é situado lá em Piracicaba, que atende 52 cidades. Então, nós temos 6 batalhões. O BAEP atende os 6 batalhões que compreende a área do CPI 9. Quase a área 19 toda. Quase a área 19 toda. Que aí tira Campinas ali, que tem o primeiro BAEP, Sim. Mas o resto é quase todos nossos. E é grande a área, viu? É divisa de Minas Gerais até na divisa lá de Botucatu, aqueles lados ali. É uma área gigantesca. E a gente tem que dar conta disso. Né? A gente tem que dar conta. Mas é prazeroso. Quando a gente trabalha com amor, eu saio... Hoje eu sou instrutor, mas quando eu saía para patrulhamento, eu saía... E olha o gasto, eu moro aqui no Santa Esmeralda. O gasto que é daquilo lá em Piracicaba, dia sim, dia não. Para trabalhar e para pagar para trabalhar, porque você tem que pagar pedágio, combustível. É caro.
mas o amor de fazer esse trabalho e reduzir o índice criminal, e você vê um cidadão te parabenizando, cidadão comum, né? Cidadão de bem aí te parabenizando, falando, poxa vida, você tem garra de sair daqui, não é só eu não, vários policiais, né? Mas sair daqui da cidade, que eu poderia ficar aqui no canto, aqui na terceira companhia, Sim. poderia muito bem ficar, perto de casa, do lado de casa, né? Todos os meus conhecidos, amigos, tudo daqui da cidade. E quando entra o evangelho na sua vida aí? Olha, em 2001, na verdade foi antes, em 96, eu ia na Adventista, né? Aqui no Santo Esmeralda, participei na Adventista um tempo, durante um ano, depois eu fui visitar várias igrejas. Sim. Aí eu conheci a minha igreja, a Igreja Batista Cristalina. Né? Ainda pastor Joaquim, pastor Elias, hoje é pastor Paulo, mas teve vários pastores para trás, assim, mas eu era convencido, não era convertido. Sim. Era convencido, não era convertido. Então, quando Jesus de fato entrou na minha vida foi em 2001. 2001 para 2002, ou foi 2002. Eu fui transferido do choque, fui para o presídio, no presídio aqui de Hortolândia. Sim. E é complicado, porque ali tem uma energia muito negativa. Olha, é difícil, os demônios ali trabalham, viu? E eu comecei a beber nessa época, comecei a beber demais, beber mesmo. Aí eu fui transferido em continuei no presídio e fui para a companhia aqui de Hortolândia. Sim. A gente saía com a viatura, né? Patrulhava e fazia escolta, Eu bebia demais nessa época, mas bebia muito, muito, muito. E eu tenho, né? Meu filho tem, em 2001, quando ele nasceu, 2002, 2003, 2004. Ele tinha 3 anos de idade. Em 2004, exatamente em 2004, assim, aí eu comecei a beber, pronto, tá? Comecei a beber. E dentro da viatura, a gente bebia também, patrulhava bêbado, né? Não tinha o que fazer. E era a época, né? Era a época. E um belo dia eu cheguei em casa ruim, bêbado, mas ruim, de um churrasco. A gente faz 2 churrascos ali, estava fazendo 2 churrascos. E um belo dia eu cheguei bêbado lá em casa, quebrei tudo, sei lá que. Não estava vendo mais nada, né? Briguei com a mulher, chutei o gato, não tem gato, mas eu briguei. E eu estava assistindo R.R. Soares. Não sei quem colocou, não sei se foi eu, não me lembro disso. Sei que eu estava assistindo e uma mensagem dele veio e falou no meu coração. Mas ele apontou para mim. Eu ouvia que eu estava bem, mas né? Eu vi que apontou. Aí eu olhei e falei, o que esse caboclo está falando comigo, né? Pensei comigo, eu estava sentado no sofá e olhava e já tinha brigado com ela, Aí eu olhei e falei, meu, não é possível. Aí daquele dia, no outro dia, teve churrasco de novo. Nesse dia eu já estava bêbado, só lembro essa parte. Então, aí eu peguei, né, entrei, vou pular uma parte, mas eu entrei para dentro do quarto e tranquei o quarto com a minha arma. Eu ia me matar, né? Não sei qual foram, assim, muitas coisas, né? Mas eu entrei, peguei minha arma, eu ia me matar. E aí eu sentei na cama, eu tranquei, né? Sentei na cama e dali eu me ajoelhei. Aí eu me ajoelhei e comecei a falar com Deus. Fui falando com Deus, falando. E nesse momento, lembro que eu estava bêbado, né? E nesse momento eu senti uma tranquilidade e comecei a chorar. Chorava, eu sou bruto, né? Aí eu comecei a chorar e falei, mas não é possível, né? Não é possível. E chorando, daqui a pouco eu falei para Deus que era, se fosse da vontade dele, era para tirar tudo aquilo. Eu estava totalmente... Minha esposa sabe falar bem melhor que isso. Eu só lembro que foi falado um pouquinho e tal. E o que eu senti naquele dia. Aí, um belo momento, eu senti eu levantei, olhei para trás, né? Porque eu escutei uma voz falando assim: filho, eu estou contigo. Só que eu estava sozinho. Filho, eu estou contigo. E ficou uma paz. Aí eu olhei para trás e eu não vi nada.
Falei, não é possível, né? Aí eu me ajoelhei, fiquei lá quietinho, aí uma mão bateu no meu ombro mesmo. E aí falou, filho, eu estou contigo. Aí nesse momento, aí eu chorei feito um neném, que eu não sei na verdade eu não sei não sei falar o que aconteceu de fato, mas comecei a chorar muito, mas chorar demais. E aquela embriaguez que eu estava bem embriagado, passou. Aí eu levantei, abri a porta, fui até na sala, já estava naquela paz que eu nunca tinha visto. Eu não sabia nem o que falar para minha esposa. Minha esposa, para mim, ela segurou o reggae demais comigo nesse dia. E mais dias, né? Porque não é, você se converte... É um processo. É um processo. E nesse dia que eu senti isso, que aconteceu tudo isso, abracei minha esposa. Eu lembro que o meu filho, eu tinha empurrado o meu filho, alguma coisa nesse sentido. Meu filho é pequenininho, hoje está 23 anos, mas ele agarrou na minha perna e na perna da minha esposa. Agarrou assim, porque a gente ia separar também. Sim. E se eu tivesse me matado, né, nem teria pai. Mas aí decidi em diante. Aí no outro dia, lembra que eu falei que teve um churrasco? Sim. O que foi que eu falei para Deus? Se não fosse da vontade do Senhor, que eu não tenha mais vontade de tomar cerveja, nem nenhum tipo de bebida, né? Pronto. No outro dia não teve churrasco? Beleza. Aí eu peguei, trabalhei normal e fui pro churrasco. Falei, eu não vou parar de ir pro churrasco. Eu vou pro churrasco. Sim. Cheguei no churrasco, um grande amigão meu, ele faleceu, Paiva, numa ocorrência, né? Faleceu na ocorrência. A maioria que estava ali, dos meus amigos, uns morreram, infelizmente essa porcaria de bebida, né? E mais coisas, né? Ocorrências. E outros se desviaram e outros vieram pro lado do bem, né? Do bem. Enfim, eu pedi pro Paiva, eu levei, né? Passei no conveniência, levei cerveja, Brahma, não é Brahma. Sim. Levei Brahma geladinha, aquela coisa bonita de se ver. Aí eu coloquei lá no gelo, né? Tal. Aí eu falei, levantei, né? Você já viu, né? Amiga é uma coisa, né? Você não vai beber? Você não vai beber? Em vez de falar, não bebe, não. Você não vai beber? Beleza. Eu peguei e falei, não, vou sim. Levantei. A gente tava jogando truco. Fui lá e catei, né? Eu falei pro pai, me dá uma cerveja aí. Tirou, eu abri. Cheguei a fazer aquele barulho bonito. Aí eu pensei que eu tinha falado com Deus, né? Eu falei, não é possível. Aí eu peguei e fui beber. Bebi, era água. Falei, pai, olhei pro pai, falei, pai, vai dar uma olhada nisso aqui. Você tá com zoeira pro meu lado, né, meu? Aí o pai vai beber, pô, você deu água pra mim, você comprou água. Falei, não. Aí eu vi aí. Acabou de abrir, fez barulho. Falei, então me dá uma Skol, a sua Skol, porque ele tava bebendo também. Não a Skol que ele tava bebendo, mas uma que ele trouxe. Que ele trouxe. Eu catei lá e abri na frente dele. Falei, pai, água, toma aqui, pai. É água também? Daquele dia em diante eu não bebi mais. Daquele dia em diante. Porque aí eu vi que o mover de Deus para minha vida foi aquilo lá. A partir dali foi... Um encontro real. Foi um encontro real. Na verdade, o encontro real foi um dia anterior. Mas não é que eu queria pôr a prova a Deus, não era isso. Mas... como eu já estava... mas como eu já estava viciado demais, eu bebia... Sabe quando tem resfriadinho que você quer, vou tomar um conhaque com sal e limão só para sarar a gripe? Aí você ficava bêbado e não sarava nada. Eu era desse jeito. Ia para o patrulhamento, já enchia a cara. E isso é ruim para uma sociedade que precisa da gente. E a gente, eu via isso, mas como que eu vou parar? É igual um viciado em droga. Ele sabe que precisa de tratamento, mas como que ele sai? Primeiro que tem que querer. O segundo é você sair e fazer a sua parte. Sim. O drogado, ele consegue sair. O maconheiro ali, o usuário, ele consegue sair, desde que ele queira. Foi o meu caso. O meu caso foi droga lícita, que é bebida, muita bebida. Mas eu tive o primeiro fato. Minha família, que eu precisava sustentar, que eu precisava dar segurança, né? Precisava dar carinho. Eu mesmo, porque eu tinha vergonha daquilo, porque não era só uma vez, eu já fiz cada coisa bêbado que só por Deus. E eu não aguentava mais aquilo, mas eu não tinha como sair. Sim.
Eu só saí nesse dia, quando já estava no extremo, que o R.R. Soares apontou o dedo e eu já estava pronto para me matar. E entrei dentro do quarto e falei, é agora. Foi o dia do encontro. Aí foi o dia do encontro. Aí nesse dia, para mim, foi, até hoje, foi o dia assim, agora eu falo com Deus todo dia. É um testemunho forte. Olha, tem mais, viu? Tem mais coisa. Aí, não desse, agora tem vários livramentos. Sim. Vários livramentos. Quando fala assim, ó, onde Deus entra na minha vida, onde Deus entra na área de segurança, em tudo. Numa ocorrência no Jardim Amanda, os 3 vagabundos que estavam ali deram 8 tiros em cima da nossa barca, da nossa viatura. 8 tiros de .45, coisa que nem nós tínhamos. Eu tinha 38. .45 batia na viatura que... Falei, mas e aí? Falei, Jesus amado, que isso aí? Então são vários livramentos sequenciais, pilotando viatura, 3 dias rodando, um caminhão na minha frente e um outro caminhão descendo. E eu a 140, 150, retornando de uma escolta de noite com sono, 3 dias, retornando, morrendo de sono. E só por Deus que eu não bati na traseira daquele caminhão. Ia matar 4 polícia, 4 pais de família. E eu senti ali que eu tenho certeza que foi um anjo que tirou da traseira do caminhão, consegui passar entre a frente da carreta que estava descendo e a frente do caminhão que estava subindo. Não é, mas impossível eu sair daquela velocidade que eu ia capotar a viatura. Se fosse eu mesmo, eu ia capotar a viatura. Eu via. E naquele dia lá, eu saí e voltei. E continuei. Sabe que quase 2 quilômetros para frente, que eu vim dar um estalo na minha... que aí eu comecei a tremer. Olha, deu de tudo em mim. Aí trocou de motorista, né? Aí eu tive que trocar, porque comecei a tremer. Eu falei, não é possível que eu consegui isso. E não foi eu. É anjo de Deus. São experiências fortes, né? Mas assim, sargento, após esse encontro, né? Então teve uma atuação ali dentro da segurança pública, que se você vem atuando, né? Um momento em que a segurança pública ela acaba sendo prejudicada por causa da questão que o senhor mesmo falou, entendeu? Trabalhar, entendeu? Alcoolizado, acaba que sim. a sociedade acaba sendo prejudicada e tudo mais. Sim. Mas aí é quando você tem um encontro com Cristo. Né? É quando você tem um encontro com Cristo, você começa aí a desfrutar de alguns cuidados, de alguns benefícios aí que é surreal, né? Entendeu? Até você pegar uma latinha de cerveja para tomar e ter água dentro. Na dúvida, me dá uma outra, ter água dentro. E muda até de marca, né? Isso, entendeu? E não tem como falar que Deus não está trabalhando ali, não está atuando ali, né? Então já começa a ver o mover de Deus, né, a restauração da família e tudo mais, né? E como que é agora, depois que o senhor tem esse encontro com Cristo, como que é agora atender uma ocorrência? Antes, o senhor talvez atenderia uma ocorrência, talvez não embriagado, mas tipo assim, né, naturalmente, entendeu? Sim. Entendeu? Quem era, né? Não sei se já era sargento nessa época. Não, era soldado. Então, quem era o soldado, então, aí? Clemilton, né? Entendeu? Quando atendia essa ocorrência. E quem é o soldado Clemilton, depois desse encontro com Cristo, atendendo uma ocorrência? Tem alguma experiência que você possa contar de mudança? Como surgiu aí alguma coisa que você fez, nossa, eu estou me achando estranho, eu estou meio diferente? Tem. Lembrando que nessa época eu era da escolta de preso, então a gente levava, só conduzia. Quando patrulhava, a gente patrulhava em apoio a outras viaturas. Então não atendia muita coisa, a gente não conversava muito com as pessoas, então era menos mal. Mas eu tenho certeza, se fosse para atender, atendia mal, atendia pessimamente e não faria o que a gente precisava fazer para atender bem uma pessoa, ou uma família, ou uma sociedade. Tenho certeza que não, porque você fica meio aéreo, né? Então, é outra. Nem presta atenção naquelas ocorrências que está acontecendo. Você não consegue livrar ninguém, você não consegue fazer nada, só faz besteira.
Então, mas era mais na escolta. Você ia para a escolta bêbado, para lá e para cá, e era triste de se ver. Mas eu falo para o pastor, veja bem, dentro da escolta mesmo, eu fui transferido em 2004 para São João da Boa Vista. Sim. São João da Boa Vista. Meu parceiro era de uma outra religião, né? De uma outra religião. Sim. De uma outra religião aí. A gente não acerta. Eu sempre orando para Deus para voltar, para me trazer de volta para Hortolândia. Sim. Porque é uma viagem de 100 e poucos quilômetros, sem ônibus. Eu sofri ali, eu sofri demais também. Já estava convertido, viu? Uhum. Mas eu sofri muito mais quando fui para lá. Aí foi onde Deus foi me lapidar. E eu não entendia para que era. Falei, poxa, e aí? Eu já estou pronto. Eu quero servir a Deus lá, né? Sim. Não aqui. Mas beleza, eu fui. Tinha um cabo que não, era soldado também, que eu trabalhava em conjunto, né, equipe com ele, lá em Casa Branca. E ali ele tinha um problema com a família, aquela coisa toda, né, a família desestruturada e tal, ia separar, né, E eu, com a minha situação aqui, né, eu falei, eu quero ir para lá, e você com a situação da sua família. Sabe o que eu fiz? Também não sei o porquê. Mas eu comecei a falar para ele de Deus. Eu não tinha feito o curso de capelania ainda, mas eu comecei a falar de Deus para ele. Em questão de 6 meses, eu fiquei lá 9 Sim. meses. Em questão de 6 meses, reestruturou a família. 6 meses reestruturou a família dele. Mas eu não entendia também por quê, viu? Assim, eu só fiquei... Quando eu cheguei em casa, que eu fui transferido de volta, o comando daqui... Isso é bom, os comandantes, um deles me ouviu. Um comando que era daqui da época, não queria me receber mais aqui. De jeito nenhum, não queria mais. Mas por quê? Porque fizeram a minha caveira aqui e falaram várias coisas, que era mentira. Mas mesmo assim ele não quis saber. Então ele não queria me receber aqui, veja bem. Quando eu estava lá em São João da Boa Vista, 6 meses depois se estruturou a família daquele parceiro e eu fui para... deu uma crise, né? Eu fui para a psiquiatria, virou uma coisa. Sim. E eu voltei da psiquiatria, fui para São João da Boa Vista. Comecei a trabalhar com um rapaz, um policial, um cabo antigo de uma outra religião. E, bom, eu pedindo para Deus, me transfira de volta, né? Nem que seja 50 quilômetros só de distância. Mas me transfira de volta, porque aqui não está dando. Minha família está sofrendo, estou afastado deles vários dias. Irmão, essa daí é para mais. Estávamos numa noite, eu ia pegar férias em abril. Estava numa noite, fazendo um bloqueio, para preenchimento de relatório, fazendo um bloqueio. Um carro parou, eu estava na parte de baixo, e esse policial que não é de outro... Parou, não tinha parado o carro, porque a gente já estava com 2 e uma moto. Esse outro carro parou, baixou o vidro e chamou esse polícia. Só que eu só estava em 2, eu tenho que fazer a segurança dele, mas eu estava aqui. Eu falei, deixa ele, é antigão, né? Ele manda. Eu peguei os documentos, comecei a assinar, fazer o meu relatório. Ele largou a moto, largou o que ele estava abordando e foi lá naquele carro. Mandou os caras descer, as pessoas que estavam nesse veículo descer. Vai embora, vai embora. E essa pessoa ficou parado e deu farol. Já chama atenção. Aí eu falei, mas e agora? Para aqui, vai lá? Não. Ele pegou, foi lá e foi falar alguma coisa, e falou alguma coisa. Mas nesse momento ele baixou e o rosto dele entrou dentro do carro lá para ouvir. Eu acho que a pessoa queria falar baixinho para ele. Falou alguma coisa para ele. E essa daí foi para mais. Então falou alguma coisa para ele, ele voltou, mandou todo mundo embora, ele era o comandante, né? Mandou todo mundo embora, entramos dentro da viatura e ele ficou, sim, olhando para mim com a cara de e não falou mais nada. Falei, meu Deus, mandou o pessoal embora e nem eu fiz o meu relatório, e agora? Falei, o que aconteceu, Donizete? O que aconteceu, cabo?
Ah, não, não há nada não. É para falar para você daqui a alguns dias. Aí já o coração da gente já fiquei curioso. Falei, como que falar para... Para do nada. E ele não, é bom. Aí ele, não, daqui a 10 dias e tal, e ficou. Aí eu trabalhava com ele, né? E ficava, e aí, cabo, pô, fala aí o que aconteceu, por que você fez aquele papelão? Porque, pô, você viu a segurança, se o cara dá um tiro de você, eu vim nesse sentido de segurança. Mas ele falou, não, só vou falar, né, daqui a uns dias, que você vai pegar férias e tal. Eu falei, tá. Aí quando chegou do dia, que eu fui pegar férias, ele falou assim, ó, o irmão da sua igreja, não é da minha igreja, mas o irmão da sua igreja manda dizer que você volta esse mês no seu batalhão. Falei, meu, já foi negado 3 vezes o meu pedido. Eu não quero ficar aqui. Eu fui negado 3 vezes isso aí já. Não, você vai. Falei, meu, beleza. Pelo menos férias eu vou pegar. Aí, nesse dia, outra coisa, me levaram até a viatura, me levou até a rodoviária, peguei o ônibus e vim embora para casa. Colete, vim tudo certinho, né, fardado. Cheguei em casa, exatamente 15 dias, aspirante Maricele me liga, do 48 aqui, agora está no BAEP Campinas, me liga. Clemilton, te interessa vir para o 48? Vai ser inaugurado o 48 e a Força Tática da 3ª Companhia. Te interessa vir? O comandante é o Maciel, Tenente Coronel Maciel, que você conhece. Mentira. Falei, sério, tenente? É isso mesmo? A senhora está me chamando? Não, vem aqui. Você já pega o ofício, já pega as coisas, você vai lá no seu batalhão, a hora que acabar suas férias, entrega tudo que você tiver lá e você vem para cá. Meu, pensa na alegria. Quer ver maior ainda? Cheguei lá, entreguei tudo, entreguei minha arma e voltei. Me apresentei no 48. Primeira coisa, voltei para onde eu conheço. Sim. Cheguei no 48, aquela alegria, aquela que eu não me cabia. Falei, puxa vida, Deus me moldou lá, me moldou, e eu voltei. Quando eu voltei, me apresentei no 48, Coronel Maciel. Ele foi meu comandante no 35º, aqui em Campinas, no Choque. Na Rotac. Olha, aí beleza, aí falou, Clemilton, você e o Sargento Valentim, vocês vão lá pro 3ª CIA. Falei, mas coronel, a 3ª CIA, o comando lá não me quer de jeito nem pintar de ouro. Ele fez assim, ó, tá vendo isso aqui? Eu sou coronel, você vai, a menos que você não queira. Eu preciso que vocês formem a Força Tática lá. Falei, ai, tudo que eu queria. Eu voltei, eu fui para lá por baixo e voltei por cima. Voltei para a Força Tática. E um dos fundadores ainda por cima. Eu já tinha outros cursos, né? Então já tinha uma especialização ali. Aí eu cheguei, poxa, Força Tática. Quem que eu deparo? O comandante, que não me queria de jeito nenhum. Ele me olhou, falou assim, pô, foi o coronel que te mandou, né? Foi. Bom, seja bem-vindo, e pá, tá bom, né? Seja bem-vindo, aperta a mão ali. Falei, caramba. Aí eu desci lá na base de pegar armamento. Os armamentos eram 38, canelinha seca ainda. E tinha aqueles 7 tiros inox, que é os mais bonitos. Força Tática só usa os 7 tiros. E ele falou, ele não, né? Ele falou, vai lá buscar. Cheguei lá embaixo para pegar, só tinha essa arma. Aí eu coloquei no coldre, para mim tá de bom tamanho. Só tinha 38 mesmo, coloquei no coldre. Aí fui me apresentar para ele. Ó, comando, já tá tudo aqui em condições, vou pegar o colete, e já vamos pro treinamento, né? Não, beleza, mas que arma é essa? Eu falei, só tem essa aí. Vamos fazer o seguinte, tirou a dele, deu a dele e pegou a minha. Toma, a sua agora é essa. Vai lá e faz o documento com o sargenteante e essa arma que é sua agora. Olha, aquilo assim, sabe? Falei, olha, eu tô... Não, mas é assim, Deus faz as coisas, depende do seu coração. Sim. Depende do seu coração. Eu aprendi isso.
Kelta tá maior? Sabe aquele... O que eu entendi que Deus quis fazer comigo quando me transferiu? Depois de quase 4 anos, Deus quis que eu salvasse aquele policial lá. Daquele momento que ele passou. Daquele momento que ele estava passando. Separação da mulher, brigas diversas e tal. E naquele momento foi isso, de salvar. E sabe aquele policial que era de outra religião? Donizete se converteu. Olha só. Por causa daquele carro. Não sei se falou mais coisas, mas o que ele tinha que ele falou só para mim, que ele ficou mais alguns minutos, mas que ele falou para mim, ó, esse mês você volta para sua casa, lá para sua terra lá. E ele falou mais alguma coisa, só que ele segurou para ele. Quando eu fui lá de novo, já estava convertido. Eu falei, sargento, né? Eu falei, caramba, mas... E aí? Não, agora eu tô na outra vida, outro ambiente. Sim. Aí você vê o semblante mais tranquilo, mais calmo. Antigamente agitado demais, depois agora mais calmo, mais, sabe, aquele sentimento de tranquilidade, de paz, de que Deus está no comando. Isso é isso que eu gosto de passar. Hoje, se você perguntar para minha tropa, para a tropa que eu trabalhei até o ano passado, você vê que o Marcelo que me acompanha, ele pode me dizer como é o tratamento do pessoal nosso do BAEP, de tático, de onde eu vou, da onde a gente vai, como que é o tratamento, o respeito. Porque eu puxei para mim a responsabilidade de mudar. E quando eu mudei, eu comecei a passar para eles o que eu fiz e o que eu comecei a fazer, o que Deus fez para mim. Então, é nesse sentido que a segurança pública ela pode te apertar um pouco. Porque a gente lida com homens, mas quando você põe o Espírito de Deus, a Deus na frente, com toda certeza, todo esse peso que vem do lado, ele cai por terra e você começa a sempre progredir, sempre prosperar. Outra coisa que eu aprendi, toda vez que eu aprendi na prática, não foi porque alguém me ensinou, o pastor, ou não, nos estudos, não. Mas toda vez que eu saio de casa, eu falo para Deus, conduza meus passos. Deus, conduza meus passos todo o santo dia. E todo dia tem uma bênção na minha vida. Então, uma coisa assim que... E é todo dia mesmo, viu? Todo dia mesmo tem uma bênção na minha vida. E é inexplicável. Inexplicável. Eu não consigo nem estimar o quanto é inexplicável tanta coisa que acontece. Pessoas se achegando. Né? Tem um missionário que ele fala que a água só corre para o mar. Né? E eu peguei isso aí. Mas a água só corre para o mar se você obedecer também o sentido do mar. Você pode nadar contra, mas se você segue o sentido de que Deus quer para você, as águas que Deus quer, você sempre vai estar protegido, vai estar abençoado e vai abençoar as pessoas. Então é isso. Fica mais um aí para você. Sargento, e como que é hoje a segurança pública com com essa ajuda, ou seja, com essa questão do evangelho em si? Até que ponto, ou seja, de que forma o evangelho hoje pode auxiliar a segurança pública? Entendeu? Como a segurança pública olha para o evangelho, entendeu? Sendo aplicado à sociedade? Sim. Tem que andar em conjunto, né? É o que eu estava falando agora há pouco. A gente tem que andar em conjunto. Sim. Eu fui fazer capelania, porque eu queria entender um pouco mais. Então, fiz capelania militar e hospitalar, lá na CIPBAS. Sim. Né? Então, lá em Campinas. Eu queria entender, né, algumas coisas. E por que tem que andar junto? Assim, hoje eu tenho que falar que é obrigado a estar junto. Uma coisa é certa. O peso que a gente carrega, o peso de uma farda, né, daquele operador de segurança,
que a maioria das pessoas não quer perto para atender a ocorrência, mas quer distante porque não gosta de ser repreendido, de ser fiscalizado, né? Então, e o Evangelho, né, nesse sentido, o Evangelho faz o contrapeso. Quando a gente atende a ocorrência e fala de Deus ou para o criminoso, que foi o caso que eu já participei disso, eu falando para um cara que cometeu crime e ver o cara chorando, não converteu, mas o cara começou a chorar porque ele entendeu, uma semente foi plantada ali. Então esse contrapeso aí, isso favorece nós, operadores de segurança, e muito. O atendimento com tranquilidade, com paz, você sabe que você vai resolver aquela ocorrência, você vai resolver aquele problema, exatamente aquele problema. E mais ainda, você vai tranquilizar os outros policiais que estão mais agitados. Porque a gente tem duas vertentes. Uma é o jeito que você atende, e a sua postura é o que determina. A minha postura no atendimento de ocorrência, eu não dou risada para ninguém. Eu atendo, se eu tiver que atender, a gente fala assim, ó, a gente atende o cliente a gosto. Se o cara lá quer vir de pé, vai vir de pé e vai se converter lá dentro da cadeia. Se não, vai vir deitado. Não tem meio termo para isso. Ou é de pé ou é deitado. Então a gente passa por isso. Mas essa decisão não é a gente que toma. Quem toma é o agressor. Se o agressor decidir do jeito que ele que decide do jeito que ele quer ir. O tanto de tiro que eu tomei, que a gente tomou, é quase inevitável que nesse confronto alguém não morra. Sim. Mas quem decidiu fazer isso, sair de casa para cometer o mal, foi eles, não foi a gente. Mas se eles vêm em pé, aí a gente consegue falar alguma coisa. Principalmente eu gosto de falar alguma coisa no sentido de Deus. Sim. Para mostrar para eles que, mas não, às vezes não adianta. Mas quando está lá na cadeia, aí começa a adiantar. Porque eles querem estar livre. Nenhum ser humano foi feito para ficar preso numa gaiola. Então lá, eles começam a entender, mesmo eles presos, eles estão livres em espírito. Aqueles que se convertem lá dentro. Aí eu te digo mais uma se der tempo. Dentro da cadeia, lembra a mega rebelião 2006? Sim. Que teve toque de recolher, teve ônibus queimado, morte diversas. Sim. Nós entramos em todos os presídios da região, todos. O que me chamou muita atenção, e não é tão longe não, 2006. 2006 eu morava do lado do presídio. E lembra como que era, né? Então, veja bem, pastor, dentro dos presídios, a gente tinha as alas normais, as celas normais, viradas os reeducandos com faca, com sabonete cheio de gilete para jogar na gente, com urina, com tudo quanto é coisa ruim jogar na gente. Mas você ia atirando. E como que você tira? É na chicotada, porque não quer sair. E Sim. quando sai com a espada, com as facas, querendo cortar o polícia ali. E a gente não está para isso. A gente está para proteger toda a sociedade. Sim. Independente do que seja. Mas enfim, ele sai daquele jeito, a gente chinela, tira a roupa, desce todo mundo nu e fica lá embaixo. Mas quando a gente começa a chegar naquelas alas ou naquelas celas que tem evangélico, você já sente paz. Eu falo porque eu fiz isso. A gente chegou, dava chicotada aqui, quando chegava na outra cela, estava todo mundo orando, louvando a Deus. Eu falei, mas gente, caramba, que top isso aqui. Aí o agente lá abre, os caras descem tudo de boa, sem xingar, sem, sabe, na tranquilidade. E você sente paz. Tanto é que nem fica junto com aqueles que é baderneiro mesmo, aqueles vagabundos que ficam lá embaixo. Não, Sim. vai para o outro lado. Por quê? Porque eles não dão trabalho. Eles fizeram tomaram as atitudes erradas na rua, mas quando foi preso se converteu. Então, o corpo dele está preso ali, né? O corpo dele, a parte material dele, o corpo está preso ali, mas a alma não está, o espírito não está. Então, isso que leva a crer que o sistema carcerário, se não for, né, se o cara quiser,
ele consegue se salvar, Sim. mesmo preso de corpo, mas de alma livre. Então, é isso que a capelania, eu falo porque na capelania eu não fui focado na parte de carcerário. Sim. Mas a parte militar e hospitalar, inclusive um dos presos, eu levei para o Mário Gatti, sem um braço, e lá eu falei de Cristo para ele, coisa que não era para falar. Não é que é para falar, mas a minha profissão eu tenho que me manter ali, eu vivo, ele vive e as pessoas do lado vivem. Então eu tenho que estar sempre prestando atenção em um possível resgate. Mas não, naquele momento eu fui lá e falar de Deus. Por isso que eu achei muitas coisas estranhas que veio acontecendo no longo desses anos. E isso vai te amadurecendo. Isso para mim é bacana, é interessante. É muito bom. É legal a gente ouvir assim a testemunhos, né, do que Deus faz, tal, porque talvez a visão da gente quando a gente olha para a segurança pública, entendeu? Ou na verdade assim, quando a gente olha para uma viatura, vê todo mundo com uma postura, né? Sim. É uma postura, é aquilo que eles precisam, são instruídos para aquilo, né? Sim. Então e tudo mais. Mas por detrás de tudo isso existe uma questão espiritual. E muitos que talvez que estão ali servindo são presbíteros, são diáconos, são pastores, entendeu? Sim. E capelões, né? E que saiba conduzir uma situação, conduzir e ajuda, né, no mundo espiritual, ajuda de Deus, ajuda do Espírito Santo. Eu vou um pouco mais a fundo. Atrás dali de uma farda, dentro de uma viatura, Sim. tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, que todos querem voltar para casa. Sim. E voltar para casa livre, com toda a tranquilidade do mundo, porque a gente pode ser preso em qualquer tipo de ocorrência, depende da ocorrência. É o policial que hoje a justiça tem uma inversão de valores muito grande. Sim. Então, nessa inversão de valores, a gente tem 4 policiais, pais, mães e filhos dentro daquela viatura. E a gente tem que tomar conta de todos e de uma sociedade que muitas vezes está doente, que não sabe o tanto que a gente sofre também, o quanto que a gente não passa de situações para atender. Eu tenho uma filha, eu atendi uma ocorrência que eu não vou citar muito, Sim. mas foi um estupro de uma menina de 11 anos. E você olha para trás e fala, puxa vida, e se faz isso aí? Sabe, eu tenho ocorrências que uma criança de 4 anos estava amarrada. 4 anos de idade, que mal um nenenzinho desse faz para um ladrão? Sargento, e numa ocorrência como essa, entendeu? O senhor se deparar numa ocorrência, digamos que nesse dia, é o senhor que atende essa ocorrência? O dia do estupro foi eu. Então, entendeu? Como que é atender uma ocorrência como essa, entendeu? E aí agora você tem que equilibrar o homem natural e o homem espiritual que há dentro do senhor, entendeu? Para fazer o atendimento dessa ocorrência. Eu vou dizer a verdade, tá? Sim. Eu não gosto de mentira, então o que acontece? Nessa ocorrência, exatamente foi eu que deparei. Eram 2 menininhas saindo da escola lá no Vila Real. Um agressor, né, um estuprador, catou essa menininha de 11, pequenininha, magrinha, levou para o mato. Enquanto essa outra menininha estava correndo até chegar a algum lugar e pedir socorro. Era a minha viatura, minha e do Sargento Gonzaga, que na época era cabo. A gente chama ele de Caveirinha. Então a gente estava passando ali, alguém chamou, não sei se foi o 90, não lembro, faz tempo, e a gente foi para atender. E cadê a menina? O agressor, o estuprador já tinha levado ela sob a linha de trem, já subiu no mato e começou a estuprar ela ali. E a gente foi patrulhando, chamou equipes de todo lugar e começou a fazer uma varredura. E eu e o Gonzaga foi no sentido ao caminho que mais ou menos a outra menina tinha passado, que foi por ali. Então a gente foi mais uma distânciazinha de 20 e poucos metros, começamos a ouvir um gemido, um choro, alguma coisa assim. Aí a gente foi se aproximando devagarzinho e tal. Numa certa distância, creio eu que uns 5 metros, menos, acho que menos, estava escuro, né, no breu, eu vi esse estuprador com um facão no pescoço dela.
E aí, o que eu faço? Imagina a situação, olhando aquilo, se a gente, né, falasse, pô, mão para a cabeça, aquela coisa toda, possivelmente ele decepava o pescoço da criança, porque ele estava em cima. Aí ele escutou, eu creio que ele escutou o barulho da pisada do outro polícia nosso. Pisou num galho, alguma coisa assim, ele apoiou o cabo no chão e levantou a parte maior, que era um facão de cortar cana. Aí foi onde eu pulei em cima. Nem pensei que podia me cortar, podia me matar ali. Não, eu já pulei em cima e fui rolando. Naquele momento, deu vontade de matar ele. Naquele momento deu vontade de matar. E, sinceramente, um cara desse não merecia estar vivo. Eu falo, mas Deus tem um plano para ele. Não sei qual, mas Deus tem. Então, é porque o nosso lado humano, né, vendo uma situação dessa... É difícil, viu? Sabe por quê? Você pensa na filha, no filho, num parente. Ali é uma criancinha que não tem parentesco nenhum, mas eu acompanhei ela, viu? Por um bom tempo. Porque teve que pôr bolsa de colostomia, teve que fazer ela fez várias operações, teve que tirar útero, menininha, ela perdeu tudo. E sabe que a parte pior ainda, eu ia falar uma coisa, o estuprador voltou no mesmo lugar, depois de 6 anos, ela tinha 11, 16, 17, 6 anos, depois de 6 anos, estava solto, e foi ameaçar a família. Por isso que eu falo, a gente tem uma outra parte, que é a justiça. A inversão de valores aí. Esse cara tinha que ter sido castrado e nunca mais sair da cadeia, porque não era a primeira vez. Não era a primeira vez. E não achamos mais ele. A família foi embora com medo e ele sumiu. E aí? E o que esse cara não deve estar fazendo com outras famílias? Por isso que é difícil. A gente vive numa linha bem tênue, sabe? Ou você cumpre a justiça, né? Cumpre as leis, ou você infringe as leis. E a gente que é policial, a gente pode, em algum momento, estar cumprindo a lei, mas pode infringir a lei em questão de segundos. Por conta de sentimentos. Por conta de você ver uma criança indefesa e um cara desse fazer uma maldade dessa. E foi maldade pura. É onde entra, tipo assim, quando o homem quer dominar, entendeu? Entra o Espírito Santo com o equilíbrio, né? Aí entra aquele equilíbrio, é verdade, entra o equilíbrio. Ele traz o equilíbrio, entendeu? Para que a gente não cometa nenhuma atrocidade, faça nenhuma besteira, né? Olha, pastor, é difícil, viu? É difícil. A gente, graças a Deus, a gente consegue dominar, né? Mas olha, é difícil. Você vê uma criança de 4 anos amarrada numa mesa, na cama, não tem os pés da cama? Amarrado ali, e a mãe sendo estuprada. A mãe estuprada. Meu Deus. Você chega, o moleque está desmaiado, a mulher estuprada lá e o outro morto, que é o pai. Aí você fala, mas não dá. E é muita ocorrência nesse sentido. Tem coisas muito tristes. O homem, ele é mau demais. O homem é mau demais. Se não tiver Deus no coração, ele faz muita maldade, atrocidades para mais. A gente vive no 28 anos, né? Vendo coisas que é só Deus para dar sustentação. E ameaças. E quando você é ameaçado, de dentro da sua casa, facção criminosa ameaçar a esposa, me ameaçar minha esposa e ameaçar meu filho de sequestrar meu filho, de esquartejar meu filho e de estuprar minha esposa. E você que é pai de família, isso aconteceu comigo. E o que eu faço? Eu tenho que cuidar da família dos outros. Você sai de casa com o coração na mão. E aí, lá em casa, como que faz? Eu cuidando de outras. Família e muitas famílias que nem sequer sabem que eu existo. E quando a gente atende a ocorrência, ainda fala mal da gente. Sim. Sabe? E não é só eu sou só mais um. Só mais um. Mas todos os policiais passam por isso. E olha para trás e fala, mas peraí, a sociedade muitas vezes não merece o meu sacrifício. É lógico, a gente jurou, né? Está sob juramento
né, militar aí, da segurança pública, de salvar, de atender, de fazer de tudo. Mas e a nossa? Quem que cuida da nossa família? É só Deus. É só Deus. Exatamente esse ponto, né? É só Deus. Então, eu tenho visto aqui, com tudo que o senhor tem compartilhado, entendeu? Vendo o agir de Deus em todas essas situações, em todas essas ocorrências, em todos esses atendimentos, o próprio Espírito Santo trazendo o equilíbrio, né? Entendeu? Para que o homem não domine, né, a situação, mas que em todo o tempo ele esteja ali trazendo o equilíbrio, né? Então, entendemos que o Evangelho, entendeu? A pessoa de Jesus Cristo, entendeu? O fato de estarmos com a nossa vida descansada nas mãos dele, entendeu? Colocado nas mãos dele. Sim. Temos visto ele sendo o nosso protetor, ele nos guiando, nos aguardando e trazendo o equilíbrio num contexto geral, né? Sim. Mas assim, no seu ponto de vista, sargento, qual que é o papel fundamental da igreja, entendeu, na sociedade hoje? É o ponto que... Eu sou batista, né? Sim. Olha só, eu faço parte da sociedade. Sim. Também. Né? Sim. Eu, minha família, todos os policiais, Sim. médicos e tal, todo mundo. Faz parte de uma sociedade. E uma sociedade sem ter Deus, sem ter o mínimo de conhecimento de Jesus Cristo, o que Ele fez para nos salvar, para chegar até aqui, se a gente não tivesse a compreensão de que Jesus passou por toda aquela situação, pagou o preço, né? Pagou o preço terrível ainda por cima. Não foi fácil. E se a gente não tem esse entendimento, a sociedade está perdida. Está perdida. O Espírito Santo, toda vez que eu oro, né, que a gente ora, acho que o pastor não é diferente, ele dá um direcionamento. Claro. Ele mostra um caminho. Cabe a gente entender, cabe a gente ter a sensibilidade de entender qual é esse caminho. Às vezes, a nossa sociedade está tão disturpada, doente, tão precisando de um acalento, de um alento espiritual, de buscar algo maior que o próprio eu, né? Que o próprio ego delas. Porque para você buscar algo maior, é só saber que nós temos um Deus. E muita gente põe o Deus dele na bebida, na droga. O Deus dele é para ele ficar mais tranquilo, mais suave. E põe na droga, na bebida, nas coisas mundanas. Sim. Sendo que tem um Jesus que já fez tudo por nós, que já deu todo o direcionamento e já pagou o preço. Então não precisa disso. A sociedade só tem que buscar mais Deus, só tem que buscar conhecer e entender que Jesus Cristo já pagou tudo, todos os problemas que a gente já teve, tudo. Então, essa sociedade doente, a cura está em Cristo. Não tem outro meio, não tem outro meio. Cabe eles buscarem e buscar todo santo dia, todo santo dia. Sim. A gente muda. Eu sou um exemplo. Eu que sou novinho, só tenho 50 anos. Mas tenho o exemplo do meu pai, tem 70 e poucos anos. Meu pai era alcoólatra, pô. Se converteu, hoje é uma bênção que não tem tamanho. Então, as gerações têm que buscar. E eu tenho certeza que Deus ponha no caminho. Essas coisas que estão acontecendo hoje, Deus está mostrando qual o caminho certo, o que a gente tem que triar. Qual que é o mal do momento? Não é as drogas? É as drogas. A depressão é uma doença, né, que deve ser tratado. Mas as drogas que causam dependência levam a essa depressão também. E muito, muito mais rápido do que o que a gente vive. Então, a gente tem, primeiro, que combater o combate mesmo. Eu ia falar, não sei se eu posso falar isso, tá? Fica à mas vontade. tá na minha cabeça, eu não sei se eu... Bom, veja bem, agora há pouco a gente está falando de uma sociedade, sociedade doente. Sim. E tem um grupo que apoia essa doença.
tem um grupo muito forte, sem falar de viés ou alguma coisa, né, nesse sentido, mas tem um grupo que apoia a liberdade do uso de drogas, né, de aborto, de não sei o quê, tudo coisa ruim. Tudo coisas ruins que está acontecendo. Então nós temos um grupo forte do mal trabalhando nesse sentido. Aí eu vou falar de demônios já. Né? Já entra na demonologia, né? Escatologia, aquelas coisas todas. Mas essa mão que ainda o mundo jaz do maligno está querendo dominar. E é o mundo todo. Mas nós temos um outro. Entra o equilíbrio novamente. Nós temos o Espírito Santo, que ainda está na Terra. A gente vai ser arrebatado um dia, pelo menos é o que eu acredito. Sim. Mas, enquanto não acontecer isso, o bem tem que combater o mal. E não é só o Espírito Santo que tem essa missão. O Espírito Santo convence a gente. Sim. E a gente, por si só, e com o apoio do Espírito Santo, com a ajuda, com a direção, você tem que combater esse povo aqui, para dar esse equilíbrio, para mais pessoas serem salvas. Se mais pessoas saírem desse mundo das drogas, desse mundo de prostituição, desse mundo de todos os liberalismos, libertinagem pelo menos, tirar e trazer para cá, é como Sodoma e Gomorra. Exatamente. É como Sodoma e Gomorra. Exatamente. Tem que tirar. Precisa tirar. E a gente está aqui para isso. Para convencer essas pessoas que esse é o caminho errado. Aí agora você bateu uma tecla forte, né? Entrou na questão aí da gente entender, ter o discernimento. Sim. Entendeu? Sim. De até onde e entender as questões das situações, das atuações do mundo espiritual, sim. né? E a conscientização de que a sociedade precisa reconhecer Cristo, entendeu? Precisa de Deus, uma sociedade doente espiritualmente falando, sim. né? Sim. E a doença espiritual, ela acarreta as doenças físicas, né? Mas aí o senhor falou assim que nós precisamos também nos posicionar. Sim. É sobre essas pessoas, entendeu? Que eu quis dizer essa pergunta. Essas pessoas, entendeu? Essas pessoas, a Igreja de Cristo, o Senhor, sim. entendeu? Os membros da igreja, sim. essas pessoas, o que elas precisam fazer para colaborar, entendeu? Com a sociedade e até mesmo com a segurança pública? Qual é o papel delas, no seu ponto de vista? Escolher o lado. É isso que precisa. Nós evangélicos, a sociedade de bem que eu sempre falo, evangélicos católicos, não estou falando de denominações, Sim. mas estou falando de pessoas. As pessoas precisam escolher o lado que elas querem seguir. Nós temos dois lados só, o mal, o bem e o mal. Não tem outro caminho. Nós temos as maldades que está acontecendo e que está acontecendo a passos largos. Sim. E nós temos o lado do bem, que é o lado mais conservador, vamos dizer assim. Sim. Mais conservador, aquele mais tradicional, aquele que traz a essência de Cristo, traz a essência de uma forma... E o povo de Deus, às vezes... sobre o povo de Deus. E o povo de Deus, às vezes, vai para o lado mais fácil. Sim. Aceita o lado mais fácil. Mas lembre-se que a porta de Deus é estreita. Para você subir ao céu, para você estar do lado de Deus, você vai passar por tribulações. E se você nessa tribulação for para o lado mais fácil, está perdido. Você perdeu sua alma. Você tem que passar para o lado mais estreito, difícil, mas está com Cristo. Sim. Isso é o mais importante. Sabe por que da minha pergunta, Sargento? Sim. É que vou falar da minha pessoa, né? Sim. Eu, como pastor, como cristão, e a minha geração, falar da minha geração, da nossa geração, eu estou percebendo que a nossa geração está se tornando uma geração meio que acomodada. Sim. É aquela geração que aceitou a Jesus Cristo, provou dos benefícios do mundo espiritual, desfruta do mundo espiritual, vem para a igreja, é abençoado, mas é aquele negócio, eu corro atrás, entendeu? Para se salvar, eu busco a Jesus Cristo porque eu quero ir para o céu. O ego. Isso. Eu. Entendeu?
entendeu? E a gente está esquecendo um pouquinho de algumas passagens da Bíblia, onde a gente tem que amar o próximo, onde a gente tem que olhar um pouco para o próximo, e nós estamos percebendo que as pessoas que hoje vêm para a igreja, elas vêm para a igreja, cultuam, pedem o que deve ser pedido, pede um monte de coisa, às vezes Deus abençoa, outras vezes não, mas vai embora para casa, e ou seja, é um evangelho, uma geração que olha para o seu próprio umbigo na questão de salvação. Sim. E esquece de olhar para uma sociedade, entendeu? Onde está desse jeito que o senhor acaba de citar, entendeu? Uma sociedade doente, uma sociedade espiritualmente doente. Sim. Precisa de Cristo, mas aí, quem vai levar Cristo? Entendeu? É desse povo, entendeu? Como que o senhor acha que esse povo deve ajudar mais? Como eles devem se posicionar? E eu vou até mais, entendeu? O senhor conseguiria citar para mim um projeto ou uma atitude, seja ela de qual denominação, qualquer denominação, entendeu? Cristã, que tipo assim, tem ajudado nessa questão da segurança pública no sentido espiritual? Tem. Projeto, alguma coisa assim. BAEP. O BAEP, lá no BAEP nós temos uma instituição. Sim. Que é da Universal. Ela vai sempre, todo domingo e toda quarta, se eu não me engano. Sim. Sempre lá. Para levar sempre uma palavra de acalento, uma palavra de amor para aqueles policiais lá. E eles também, para nós, viu? Eu participo de todas. Participava agora, estou mais para o meu lado aqui. Mas eu participava de todas. É muito bom você sair para a rua depois de uma oração. E nem todos os policiais fazem isso. Sim. E muitos policiais também não gostam. Mas respeitam. Mas respeitam. E toda vez que você... Nada forçado, é lógico. Mas toda vez que você escuta a palavra de Deus, é uma semente plantada. E a gente vê vários policiais nossos convertidos. Se convertendo do nada. E você fala, mas gente, você era isso. Não, já era, já está indo. Não só para a Universal, mas para qualquer outra igreja, desde que faça esse tipo de trabalho. Da mesma feita que faz nos abrigos, faz debaixo das pontes, que eu já vi aqui na nossa, aqui no Sumarezinho, da nossa igreja mesmo, da Batista Cristalina. Sim. Eu já vi, eu não sei se é aqui faz esse tipo de evangelismo. Mas a gente tem os evangelismos, né, que saem nas regiões, tal. Então, é isso que a gente tem que ser quando fala de sair do eu, do ego, do egocentrismo do próprio umbigo, e você ir à batalha mesmo. Como eu ia falar de Josué, mas Josué foi na batalha com a espada ali para pegar, para buscar o Israel, né, para conquistar o espaço de Israel que Deus tinha dado da terra de Canaã. Mas também podemos levar dessa forma, como Josué batalhou lá com a espada para salvar, para buscar conquistar Canaã. A gente cada um, pelo menos eu imagino, cada pessoa é uma Canaã que a gente tem que brigar por ele. É a terra prometida, você tem que buscar essa alma aí. Agora, que jeito? Cada um busca de uma forma, cada igreja tem uma forma. Ou se tem Universal, porque eles vão lá no BAEP, mas nós temos outras que vai nas companhias de polícia. Sim. Nós temos outros que vão da mesma denominação, que vai nos abrigos, que vai na Cracolândia, que vai na... Então, tudo é uma briga. De um lado mais fácil, do outro lado um pouco mais difícil, mas tudo é a espada. É você levantar a espada de Deus e vão para cima. Você consegue resgatar. Você consegue tirar eles algumas pessoas que estão querendo. Lembra que bem no começo a gente falou, tem pessoas que estão numa situação que estão querendo, mas quem que vai guiar eles? Tem que ser a gente. Tem que sair de dentro dos muros, de dentro das cadeiras ali da igreja, do salão da igreja, e ir para a rua. E ir para a rua, Deus mostra. Deus mostra. Só precisa da atitude, né? Só precisa da atitude, da postura dele, da postura nossa. Sabe também outra situação? De viatura, você está patrulhando de viatura, a gente tem a postura militar, mas muitas vezes você está parando numa certa abordagem e você sente, eu não sei se você já sentiu, aquela intuição, vai acontecer alguma coisa ruim e quer mudar de caminho. Para nós chama-se tirocínio. Sim. Mas muitas vezes você vai no tirocínio, você localiza arma, drogas,
o cara está procurado. Mas em algumas vezes, perdida, que já aconteceu com a gente, não na minha barca, mas a gente foi no apoio, que o cara queria se matar. Que o cara queria pular da ponte da Anhanguera aqui, de Hortolândia. Sim. E você está passando, você fala, mas e é isso? Vamos abordar. Se você sentiu ruim, vai abordar. Mas o cara estava em pé assim para querer pular. Esse cara está salvo. Esse cara, ele estava precisando de ajuda. E foi uma viatura nossa que ajudou. Poderia falar, pula disso aí, já era, e acaba, eu vou embora para casa. Não. O policial que estava ali foi habilidoso espiritualmente para falar, quase que expulsando um demônio. Exatamente. E se sabe mais ainda, aquele policial era um pastor. Coisa que assim, é difícil a gente ver pastor, o policial pastor. Tem nós, capelão, né? Mas o policial que estava naquela hora, naquele momento, era um pastor. E dentro das ocorrências, sargento, tem aquela sensação de que, ou seja, aquele discernimento, né? De que, assim, você consegue identificar, entendeu, a maldade da pessoa que está sendo abordada, tal, entendeu? E o senhor consegue identificar o nível a ponto de dizer assim, não, aqui já não é mais ele, aqui tem atuação demoníaca. Consegue identificar isso, independente, entendeu, da situação. A polícia ela tem que ir lá cumprir o papel dela, bonitinho. Sim. Mas assim, espiritualmente falando, consegue-se facilmente identificar? Não consegue. Facilmente não. A gente tem uma em Piracicaba. Sim. Não lembro se foi Piracicaba ou Santa Bárbara, que o cara estava aparentemente endemoniado. Aparentemente. Já tinha dado facada, acho que na mãe, já estava o sofá virado, mas a hora que a gente chegou, o espírito sumiu. Então, para a gente consegue até identificar, sim, se é mais espiritual, né? Que aí você vê, e outra, a gente sente um calafrio, viu? Sim, porque tem aquelas questões da doença para a pessoa, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, você percebe que a pessoa, tipo assim, por algum momento, ela, tipo, apagou, fez um monte de coiseira e depois, quando volta em si... É esse caso que eu estou falando, a hora que a gente chegou, sumiu. Aí o cara já estava, né, bem e tal, aí você fala, mas e aí? Já dá uma chicotada nele, não dá? Como que faz? Aí você conduz, mas já aconteceu nesse sentido. Ele estava bom até um certo momento, mas a tal da bebida. Tinha enchido a cara, tinha fumado, e daqui a pouco ele estava no sofá, do nada, deu um surto psicótico nele e começou, esfaqueou, acho que foi a mãe, bateu no gato, bateu o papagaio, fez tudo que tinha que fazer, cortou o sofá, e a hora que a gente encostou a barca, né? Encostou, sumiu. Aí ele parou, ficou olhando e perdidão. Mas aí eu não tenho como a gente falar, foi espiritual, foi mais o surto do uso da mistura, da droga, mas dá para ver que... Mas percebe que em algum momento tem ação. Tem uma ação, sim. Dá para perceber, sim. Tá. Sargento, aonde o senhor acha, entendeu, olhando, entendeu, como um todo, tá? Como um todo, para a questão de segurança pública, entendeu? E olhando para a nossa sociedade hoje, quais os erros que o senhor consegue mais identificar na igreja? Nessa questão de auxiliar, entendeu, a segurança pública e ir de encontro à sociedade, levando o evangelho, levando o amor de Cristo, para trazer uma transformação. Aonde, assim, qual a área que o senhor falou assim, a igreja peca mais nisso, se a igreja não fizesse isso, entendeu, ou fizesse ao contrário, daria mais certo? Eu vou falar que eu não vejo, assim, cada igreja tem, né, já tem uma forma de trabalho. Eu tiro, num contexto bem geral mesmo. Quando eu falo igreja, eu não cito placa. Denominação, entendeu, né? Contexto, eu levando o evangelho, né, na verdade. Sim. Muitas vezes em alguns momentos, falta de coragem. Em alguns momentos, falta de coragem. Você vê, lógico, é difícil. Todos os evangelistas, pastor, todos nós temos família. Como eu falei anteriormente, eu fui ameaçado como polícia. Às vezes, o pastor ou quem for evangelizar também tem medo de ir em determinados locais. Sim. Lá nas biqueiras, que é complicado. E você não vê isso.
Você está patrulhando, a nossa função é a segurança pública, mas a gente não vê o evangelismo ali. Porque eles não deixam, ou porque é falta de coragem daqueles que têm o dom de evangelizar e tem medo. Sim. Então eu vejo que às vezes é o medo. Então a questão do evangelismo, por causa do medo e da situação. Da situação, não vai. Então a gente atua como segurança pública, sim, mas a parte espiritual fica perdido, fica para lá. Eu creio que gideões, né? Se levantasse gideões, muitos, para fazer isso, para ir lá nessas quebradas mesmo, porque eles precisam lá. Eu só não sei de que forma que vai, aí já foge da minha alçada. Sim, mas como polícia eu vou, mas a gente tem os meios de segurança pública. Agora, espiritual, será que eles vão querer receber? Eu tenho certeza que um ou outro ali vai querer. Uhum. Um ou outro vai querer. Agora, como chegar nessa alma aí? Isso aí é difícil. É a questão da coragem. Mas é coragem, tem que Falta levantar coragem gideões hoje ali. no povo de Deus. Falta coragem. Isso aí eu vejo. Um pouco mais de coragem. Outra coisa, acho que é a última pergunta aqui. Aí se você quiser acrescentar mais alguma coisa, o senhor fica à vontade, né? Em questão dos trabalhos hoje, entendeu? Que a gente conhece, que tem muito ajudado a questão da segurança pública, eu acredito, né? E a sociedade dentro dos presídios, entendeu? É um trabalho que eu já participei uma única vez, mas fui, entendeu? Eu fui com um pastor que foi convidado por uma igreja que estava estabelecida lá dentro. Sim. Ele foi convidado para poder palestrar lá, e na época eu assessorava ele, né? E aí chegou o convite e tal, aí teve as liberações para a gente ir junto com ele e tal, tudo mais. Aí eles deixaram, a gente entrou com câmera, tudo, fizemos foto até umas horas, entendeu? Todo feliz e tal. Aí quando a gente estava saindo lá de dentro, me dá o cartão de memória. Toma tudo, entendeu? Até hoje não devolveram esse cartão de memória, não tem nada, entendeu? Para provar. Mas foi um trabalho assim onde eu vi Deus agindo, pessoas se manifestando e tudo mais. E eu não sei como é hoje, né? Mas você acha que hoje os trabalhos dentro dos presídios nosso, entendeu? Dos cristãos, você acha que tem caído bastante, entendeu? Você acha que precisa investir mais nessa questão de falar um pouco mais do evangelho dentro dos presídios, né? E a que ponto, entendeu? É efetivo, ou seja, essa questão do evangelho lá dentro? É importantíssimo o evangelho lá dentro das cadeias. A gente tem que começar com o evangelho aqui fora, né? O evangelho ele tem que ser pregado para nossas crianças. Sim. Por isso que eu falo, voltando lá, não estou dizendo de viés ideológico para lá e para cá. Nós temos uma briga, uma guerra entre o bem e o mal. E o mal muitas vezes está vencendo. Está prevalecendo. E está embutido coisas que a gente do bem tem que engolir. Veja bem, você tirar a religião das escolas, das criancinhas nossas, sim, religião independente de quem seja, mas tirando a religião, vai estar potencializando os criminosos. Aí você chega lá dentro da cadeia, pelo menos uma parte ali quer receber a palavra para ser livre. Livre não fisicamente, mas espiritualmente. Sim. Aí me vem essa outra casta do mal que coloca lá que agora vamos limitar a Bíblia dentro das cadeias. Então a gente já não tem na base e vamos perder quando aqueles que já estão perdidos vai se afundar mais. Então você vê uma casta de gente, de pessoas que estão no poder, falando não quero mais, não põe mais a Bíblia lá dentro. Mas essas mesmas pessoas estão forçando as nossas crianças a chegar lá. E sem dar suporte para depois que chegou lá, de você voltar na sua liberdade. Sem esse suporte. Isso é um problema gravíssimo. Então, as cadeias estão sendo limitadas a salvar pessoas, a salvar almas.
Eu digo na área cristã, Sim. mas nós temos outras coisas. Nós temos os presos que estão trabalhando, né? Que são os educandos que trabalham ali, para, quando sair dali, sair com a profissão e sustentar sua família e viver na sociedade de bem novamente. Eu vejo muito isso, Sim. eu acompanho muito isso. Só que o próprio Estado que eu digo, uma casta de pessoas, não querem que essas pessoas sejam salvas, não querem que essas pessoas sejam reabilitadas, reinseridas na nossa sociedade. Sim. Não querem. E nós cristãos, aí eu vou falar para vocês que estão nos assistindo, nós cristãos temos a obrigação de fazer com que possamos salvar essas pessoas e salvar essa sociedade que está doente mesmo. E está doente. E nós temos essas obrigações de levar a palavra de Deus nos mais longínquos, locais mais difíceis. A gente tem que levar. A gente consegue salvar. A gente consegue pôr um basta no que está acontecendo. Nós estamos chegando num período aí, daqui a uns dias, né? Num período que é o período da mudança. Agora cabe o cristão, cabe nós escolhermos qual caminho que a gente quer ir. Que caminho que a gente quer ir? Nós temos 2 caminhos só. Não existe 3, 4, 5. Nós temos 2 caminhos. O ruim, o do mal e o do bem. Agora, cabe nós cristãos escolher, estudar, verificar quem são as pessoas que estão defendendo a linha do bem e quem está defendendo a linha do mal. Lembrando que o joio sempre mistura com o trigo. Sim. Né? Exatamente. Então tem que lembrar essa parte aí. Exatamente. Em questão de unidade, o senhor acha que se a igreja hoje fosse mais unida, ela conseguiria alcançar muito mais e mais longe do que já estamos e desbravar muito mais? Com certeza, com certeza. A união é tudo. A união é tudo. Quando Deus separou o povo dele, tirando lá do Egito e conduzindo para o deserto, para depois chegar na Terra Prometida, naquele momento eu tenho uma lição que eu carrego para o resto da vida. Naquele momento ele estava lapidando algumas pessoas. Pena que o povo não escolheu o caminho. Naquele momento o povo não escolheu. Só Josué e Caleb que falou, não, eu quero, isso aqui é meu, eu vou atravessar e essa terra prometida é minha. Mas Deus, em momento nenhum, quis que só fosse eles, até mesmo Moisés, mas ele não quis só esses 2, ele quis todo mundo, a unidade, é a união, que a gente está perdendo todo o tempo. Só que hoje a gente tem Cristo. Cristo já uniu a gente. É nós homens que se separa. Sim. É nós homens que falam, aquele lá que é salvo, esse aqui que é salvo, aquele lá. Deus é um só, Cristo é um só. Essa unidade que a gente precisa resgatar, independente de cara de igreja, independente de tudo. Cristo é um e Cristo é único. E a gente é um só em Cristo. Não tem para onde correr. Chegamos ao final aqui de um bate-papo. Passou mais de 1 hora, não? Passou, mas não tem problema. Teria algo que o senhor queria deixar, entendeu? Talvez algo que a gente não estava aqui, apesar que a gente nem seguiu aqui. É isso que eu estou vendo. Entendeu? Deus conduziu aqui de uma forma que a gente nem seguiu. E ficamos muito à vontade aqui. Mas talvez possa ter alguma coisa que a gente não colocou. Foi bem produtivo. Sim. Eu acho que algumas pessoas precisavam ouvir isso. Sim, exatamente. Eu creio que seria isso, sim. Olha, as minhas palavras finais é assim, ó. Eu costumo falar sobre a sorte. Né? O que é a sorte? A sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. Não existe sorte por si só. Ela ou você tem que ser capaz e ter oportunidade. Então, o senhor é o pastor, o senhor está capacitado e tem a oportunidade de salvar vidas. Salvar vidas no sentido espiritual. Sim. Eu sou capacitado militarmente como operador de segurança. Eu também salvo vidas. Agora a gente tem que unir essas 2 partes. A segurança pública com a espiritualidade. Um salva vidas física e o outro espiritual.
Pessoal, vocês, né, vocês estão nos assistindo, vai assistir daqui a uns dias, mas entendam que o Brasil tem jeito, o estado de São Paulo tem jeito, Hortolândia tem jeito. Creiam em Deus, creiam em Cristo, que é só Ele que salva. Vamos sair desse marasmo. Vocês têm coragem, vocês são vencedores. E é isso que eu falo para vocês. Vá e vença. É isso mesmo. Glória a Deus. Sem palavras, entendo muito pouco, né, de segurança pública, né? Mas aí eu falei assim, não, vamos juntar os dois aqui e vamos ver o bate-papo aqui. Graças a Deus fluiu, né? E essa questão é muito séria. Nós precisamos literalmente nos posicionarmos, nós cristãos precisamos nos posicionarmos. As nossas atitudes muitas das vezes têm olhar para o nosso próprio umbigo, já estou salvo, cada um se vira com a sua salvação. Essa questão da salvação, ela é individual, concordo plenamente com isso, mas existem pessoas ainda que não foram alcançadas, existem pessoas que talvez estão cegas, existem pessoas que estão aí passando por um momento difícil, entendeu? No mundo espiritual das trevas, entendeu? Elas não conseguem ouvir a palavra, então muitas das vezes a gente tem que ir com uma oração para quebrar as cadeias, para quebrar as correntes, para que ela possa ouvir e fazer o nosso papel. Unir juntamente, como o sargento disse, acabou de dizer, entendeu? Unir a questão, salvar vidas físicas com vidas espirituais e nós trabalharmos juntos, entendeu? Para uma sociedade melhor, né? E para ter uma Hortolândia melhor, um Brasil melhor, enfim, né? E eu sou grato a Deus pela sua vida, obrigado por esse bate-papo, por ter me proporcionado conhecer um pouco mais aí de como funciona a questão da segurança pública, e acredito que a gente vai estreitar isso aí, bater um papo aí, entendeu? E futuramente trazer aí mais um assunto relacionado a essa questão, com mais conteúdos para vocês, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Quero que você clique aí embaixo aí, curta esse podcast, curta aí esse momento, compartilhe, pegue esse link, distribua, mande para alguém, e eu tenho certeza que Deus vai alcançar vidas, tá bom? E principal de tudo, se posicione para que Deus possa usar a sua vida para salvar alguém. Eu faço uma pergunta. Hoje, exatamente, estamos no mês de junho. E eu e você, como cristão, quantas vidas nós evangelizamos do dia 1º de janeiro até o dia de hoje? E quantas dessas vidas decidiram aceitar a Cristo? Né? Que nós possamos fazer um balanço. Estamos no meio do ano, que nós possamos fazer um balanço para saber como que está a nossa vida diante de uma sociedade onde nós somos responsáveis para salvar vidas espirituais. O sargento está aqui, entendeu? E ele tem um balanço, entendeu? E ele pode dizer quantas vidas foram salvas. Eles trabalham com estatística, como ele disse aqui, e algumas coisas que eu anotei aqui, que ele disse, né? Quando ele falava, eu estava anotando aqui, e ele deixou muito assim, claro, que nós precisamos ter preparo. O quanto você tem se preparado para sair, para evangelizar, para sair para levar a palavra, levar um alimento espiritual. Eles se preparam todos os dias, entendeu? Existem igrejas que vai lá, traz um alimento, uma oração, abençoa o dia deles, né? E o prazer e o amor de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, entendeu? Foram duas coisas assim que eu anotei aqui. O preparo e o amor, entendeu? E o prazer em fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Que a partir desse podcast que você acabou de ouvir, acabou de assistir, você possa compartilhar e que você possa dobrar o seu joelho onde você está e pedir a misericórdia de Deus e falar assim, Deus, usa a minha vida, me leva, me conduz até uma pessoa que precisa ouvir algo da sua parte. Talvez nesse momento existem pessoas já tentando tirar a sua própria vida. E Deus vai te usar, entendeu? Para ir até essa pessoa, para que ela não cometa tal atrocidade
e você possa salvar a vida dessa pessoa e ela aceitar a Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Sargento, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, entendeu? Todo o seu trajeto, todos os seus planos e projetos que o Senhor tem colocado diante de Deus. Que Deus possa olhar com muito carinho, entendeu? E olhar para ti e falar assim, olha, é agora, entendeu? E eu vou abençoar. E é o que eu desejo hoje aqui nesse podcast, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? Que não só Hortolândia, mas por onde o Senhor passar, pessoas possam desfrutar a cada dia mais de tudo que o Senhor pode proporcionar à nossa sociedade. Amém? Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E logo, logo teremos aí mais um podcast. Fique ligadinho. Siga nós aí, curta e acione o sininho aí para que você receba todas as notificações que vai chegar para você e você não perca nenhum podcast. Deus abençoe, fique na paz.